no Evangelho de Marcos, assim que você achar, diga glória a Deus. Pai do Senhor, meu amado irmão Rodão. Rapaz, essa taça aí, pastor. Meu Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Mais uma vez, obrigado, pastor José Guilherme Escoduto, pela confiança, pela honra. Marcos 11, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Respondendo, Jesus disse-lhes: tende fé em Deus. Nada demais, né, irmãos? Mas quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi o Cristo. Quem disse isso foi o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus e Pai, te peço em nome de Jesus, meu Deus, que não eu, mas que o Teu Santo Espírito, Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Prepara cada ouvido, cada coração que aqui está, para ouvir não a minha voz, mas para ouvir, Senhor, a Tua palavra nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tende fé em Deus. Esses dias eu venho meditando e refletindo sobre duas palavras, na verdade três: otimismo, vou começar pela ordem, pessimismo, otimismo e fé. E essas três palavras elas têm vindo à minha mente esses dias: pessimismo, otimismo e fé. A gente começa um novo ano e, querendo ou não, tudo que a gente não deve querer em nós é o quê? Pessimismo. As pessoas falam: nada de pessimismo, temos que ser otimistas. Pergunta para essa pessoa do seu lado: você está otimista? Temos que ser otimistas. Só que, irmãos, para a gente encurtar aqui a conversa e aproveitar o máximo do tempo, Jesus nunca mandou ninguém ser otimista. Jesus, em momento algum, repreendeu os discípulos pelo pessimismo dele. Você já viu Jesus falando para os seus discípulos: vocês estão sendo pessimistas, parem de ser pessimistas? Jesus falou isso? Eu não conheço nenhuma passagem bíblica que mostre Jesus repreendendo os discípulos em relação a esse comportamento de pessimismo. Jesus jamais chegou para eles e falou: olha, vocês estão sendo pessimistas. Na hora da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não repreendeu eles por causa do pessimismo. Na hora de expulsar lá o demônio lá do gadareno ou de qualquer outra pessoa, do lunático, Jesus não chegou e repreendeu eles por falta de otimismo. Em momento algum. A questão de Jesus nunca foi pessimismo ou otimismo. A questão de Jesus sempre foi a fé. Jesus não ficou preocupado em me fazer pessimista, aliás, em me fazer otimista, já que pessimista ninguém quer ser. As pessoas fogem do pessimismo, se bem que de vez em quando ele se instala no nosso coração de alguma forma. Se bem que de alguma maneira, em algum momento, a gente se sente um pouquinho pessimista, principalmente quando a gente se guia pelas notícias da televisão. Algumas pessoas, não estou falando de política, mas algumas pessoas em relação até mesmo ao que está acontecendo em termos de política no nosso país, andam meio pessimistas. E eu tenho ouvido até cristãos dizendo que agora a coisa vai ficar ruim, que agora a coisa vai ficar preta, que agora a coisa vai ficar vermelha. Então tem muitos cristãos que estão amedrontados e estão pessimistas. Por causa do quê? Por causa do novo governo. Porém tem um outro grupo que está o quê? Otimista, por causa do mesmo governo. Não, que agora vai ser melhor, agora vai ter dinheiro para todo mundo, agora vai ter picanha, e aí vai por aí. Então as pessoas vão nessa questão. Só que a preocupação de Jesus não é se nós estamos sendo pessimistas ou se nós estamos sendo otimistas. A preocupação de Jesus é se nós estamos tendo fé em quem? Em Deus. Irmão, isso aqui é beabá. Isso aqui não é nada demais. Jesus está dizendo para os discípulos que andavam com ele: tende fé em Deus. Imagina o seu pastor, o nosso pastor José Guilherme, subindo aqui nesse altar e falando: ei, irmão, você precisa ter fé em Deus. Pastor, mas isso eu já tenho. A gente tem o costume de dizer que fé a gente já tem. Aliás, quem é que vai dizer que não tem fé? Todo mundo diz que tem fé, todo mundo diz que acredita. Mas será que a pessoa está tendo fé mesmo? Jesus está mandando os discípulos terem uma fé que seria capaz de fazer o seguinte:
No versículo 23, ele vai explicar que fé era essa que ele queria que os seus discípulos tivessem. Que fé era essa que o Senhor Jesus queria que eles tivessem, que eu creio que Ele também quer que eu e você tenhamos, já nesse início de ano. No versículo 23 ele diz assim: em verdade eu vos digo, que qualquer um que disser a este monte, retira-te daí e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que o que está falando se sucederá, assim será feito. Qual é a fé que Jesus está mandando os seus discípulos terem? Veja, a fé que qualquer um pode ter, porque Jesus falou: olha, eu vos digo que qualquer um, não é uma fé especial, não é uma fé que poucos vão ter, não é qualquer um, digo-me, qualquer um. Qualquer um pode ter essa fé de falar para o monte, sai daqui e vai para lá. Qualquer um pode ter essa fé de dizer, monte, lança-te no mar, e isso se fará, caso a pessoa não duvide no seu coração, mas creia que aquilo que ela está falando vai acontecer. Você acredita que o que você tem falado vai acontecer? Você acredita que o que você tem falado vai acontecer? Então vamos lá, fala uma coisa que vai acontecer esse ano na sua vida. Fala agora. Fala uma coisa que vai acontecer na sua vida. Fala aí agora. Fala agora. Pastor, vai acontecer isso na minha vida. Fala aí. Até o final desse ano isso vai acontecer. Eu vou estar de carro novo até o final desse ano. Vou repetir. Eu vou estar de carro novo até o final desse ano. O Roldão vai estar de carro novo até o final do ano. O pastor José Guilherme vai trocar o carro dele até o final desse ano. Irmãos, tem de fé em Deus. E a fé é essa. É a fé que não duvida no coração. É a fé que fala para o monte, vai para lá, monte. O monte vai. É a fé que acredita. É a fé que crê que aquilo que está saindo da sua boca vai se tornar realidade. Irmãos, é com essa fé que a gente tem que começar o ano de 2023. Tente fé em Deus, acreditando naquilo que sai da sua boca, crendo que o que você está falando vai se tornar realidade. Ali está o cesto de oração. O pastor falou na segunda-feira, na reunião de oração, que a gente devia colocar os nossos pedidos ali. Irmão, eu fiz o meu pedido e coloquei ali, porque eu acreditei na palavra do meu pastor. Eu tive fé. Eu acreditei. Faça o seu também, depois coloque ali. Mas veja, às vezes as pessoas dizem que elas têm fé em Deus, mas duvidam, não acreditam de fato, e cá entre nós, o Senhor Jesus ele vai questionar aqui uma questão, porque apesar de ele falar para os discípulos, tem de fé em Deus, acredite se quiser, os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus fazendo milagres, viam Jesus fazendo maravilhas, viam Jesus fazendo coisas tremendas. Eles haviam visto Jesus amaldiçoar aquela figueira que não dava fruto, e a figueira secou pelo poder da palavra que saiu da boca de Jesus. Eles viam coisas tremendas acontecerem, e Jesus sempre falava para eles: tenham fé em Deus. Só que, por incrível que pareça, apesar de discípulos, apesar de andarem com Jesus, esses homens, em alguns momentos, eles não tinham fé. Vá comigo aqui, por favor, em Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Não é à toa que Jesus está dizendo para eles: tenham fé em Deus, porque em alguns momentos eles simplesmente não tinham fé. Em momentos cruciais, e nós estamos no momento crucial. Aqui em Marcos 4,35, inclusive tem algo profético para nós aqui, porque diz assim, Marcos 4,35: no mesmo dia, ao entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eu estou usando essa tradução, que é uma Reina Valéria em português, e eu gosto dessa frase, que é bem simples. Essa Bíblia, ela tem as colocações de Jesus de forma bem simplificada. E aqui diz: passemos para o outro lado. Jesus não está mandando eles passarem, passem para o outro lado. Jesus está dizendo: eu vou com vocês, passemos para o outro lado. Vamos passar juntos. Quem que crê que Jesus passou 2022 para 2023 junto com você? Diga glória a Deus. Você não passou de ano sozinho, Jesus passou junto com você. A sua virada não foi só você que teve. Jesus estava lá na virada com você. Espero que na virada você não esteja fazendo nada de errado, né? Porque aí não vai dar para garantir que você estava com Jesus do que Jesus estava com você. Porque Jesus não dá onde tem pecado. Mas veja, ele falou: passemos para o outro lado, vamos passar juntos. E tem gente que simplesmente esqueceu até de Jesus, estava lá com a família, no churrasco, encheu a pança, e esqueceu até que Jesus existe. Na hora de fazer aquela oração, os parentes, alguns já tomados pelo álcool, ficou aquele vazio ali. Era o momento de você unir todo mundo e fazer aquela oração, mas
Seria hora de você falar: vamos passar junto com a gente, Jesus. A gente não quer entrar em 2023 sozinho, não. Nós queremos entrar com o Senhor na nossa frente. E Jesus falou: passemos para o outro lado. Quem crê que é tempo da gente passar por outro lado, aí diga glória a Deus. Irmãos, tem muitos outros lados para nós. A gente estava num lado de 2022, vamos dizer assim, e do outro lado tem 2023. Nós já passamos para o outro lado. Naquele lado lá tinha lutas, teve tristezas. Acredito que cada um aqui, se fosse fazer uma retrospectiva de 2022, talvez não tivesse boas coisas para falar. Talvez tivesse algumas tristezas, talvez tivesse que narrar aqui nesse altar alguma coisa ruim que aconteceu. Talvez tivesse a falar de alguma decepção que sofreu. Só que Jesus falou, e está falando para mim e para você: passemos para o outro lado. Vamos deixar o que ficou do lado de lá para lá e vamos para o outro lado. Diga comigo: vamos para o outro lado, irmão. Fala para essa pessoa: vamos para o outro lado, irmão. Vai ficar do lado de lá. Já está em 2023, mas com a cabeça em 2022. Está em 2023, mas decepcionado, frustrado, magoado, chateado com o que aconteceu em 2022. Nós já estamos em 2023. Nós já passamos para o outro lado. Mas a pessoa está com a cabeça lá ainda. Aqui no versículo seguinte diz assim: e eles, deixando a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Havia outros barcos com ele. Jesus queria ir para o outro lado. Nisso levantou-se uma grande tempestade, porque sempre se levanta uma grande tempestade, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um desafio, sempre tem uma provação, sempre tem uma luta, sempre tem um desafio. E as ondas invadiam o barco de tal maneira que ele já estava enchendo. E ele estava ali na popa, dormindo sobre aquela almofada. Então acordaram e me disseram-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? Como é que ele não se importa? Se ele se importou de passar para o outro lado com você, ele não vai se importar de te salvar? Se ele se importou de fazer você para o outro lado, se ele se importou em cuidar de você e fazer você entrar nesse novo ano, ué, ele não vai cuidar de você no restante do tempo que falta? Só que a gente às vezes pensa tão pequeno, e a gente vai descobrir por que os discípulos estavam fazendo esses questionamentos, com essas dúvidas. Mestre, não te importa que pereçamos? Como vai perecer se Jesus está aí também? Como vai perecer se Jesus está junto com a gente? Como vamos perecer? Não importa quem esteja no governo, não importa o que esteja acontecendo na sociedade, irmãos, se Jesus está conosco, nós não vamos perecer. Tem muita gente preocupada, inclusive até cristãos, irmãos, nesse momento. Ah, não, mas olha, você viu, a gente tem até conversado com algumas pessoas. A gente fica muitas vezes ali no Kauai, né? E no Kauai fala que o exército, e fala que isso, e as pessoas estão vivendo de especulações. E são tantas especulações que a gente fica: olha o que falou aqui, olha o que disse ali. Eu estava conversando com um rapaz que ele falou: não, eu tenho que entender o que está acontecendo. Alguém vai ter que me dizer o que está acontecendo. Alguém vai ter que me falar. Não é possível que o B-22 não vai fazer nada. O L-13 assumiu e o B-22 não vai fazer nada. Não tem que ter alguma coisa. Irmãos, a pessoa fica nessa aflição, nesse desespero. Aí começa a falar: olha como está o preço do gás. Eu não posso dar aqui a minha opinião, né, particular. Não estou aqui para isso, mas a gente está vendo as coisas. Então as pessoas começam: vamos perecer. Não, se você passou o ano junto com ele, se ele está contigo, então você não vai perecer. Quem quer isso, diga glória a Deus. Não importa o que aconteça lá, irmãos, nós não pereceremos. Versículo 39: ele se levantou, porque ele sempre se levanta a favor dos seus, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque o vento se aquieta quando Jesus manda. Jesus não fala com dúvida. Quando Jesus dá ordem, ele não precisa crer, porque ele é a palavra, né? Ele é o verbo que se faz carne. Jesus não precisa acreditar no que ele fala, porque ele é Jesus. Então, se Jesus está repreendendo o vento, ele sabe que o vento vai se acalmar. Se Jesus está mandando o demônio sair, o demônio vai sair. Se Jesus está falando que o pão vai multiplicar, o pão vai multiplicar. Se Jesus está falando: Lázaro vem para fora, ele sabe que Lázaro vai vir para fora, porque nele não há espaço para dúvida. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a certeza, ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. E quem crê que Jesus é isso tudo e muito mais, diga glória a Deus. O vento então se aquieta e houve grande bonança. Aí no versículo 40, que é onde eu quero chegar, Jesus vai dizer para eles, apesar de Jesus dizer sempre: tem fé em Deus, tem fé em Deus. Olha o que Jesus vai diagnosticar aqui. Olha o diagnóstico que o Senhor da vida vai fazer. Jesus então lhes disse:
por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? O que Jesus falou para eles terem? Fé. Tende fé em Deus. Mas o que eles não tinham? Fé. Não tendes fé. Como é que vocês não têm fé? E olha a pergunta, como é que não tendes fé? É como se Jesus estivesse falando, vocês andam comigo, vocês veem o que eu faço, vocês ouvem as minhas palavras, vocês veem o que acontece, e mesmo assim vocês não têm fé. Vocês veem os milagres, você vê os livramentos, você vê as maravilhas de Deus através de mim, vocês veem o agir de Deus, vocês veem o mover de Deus. Como é que vocês não têm fé? Está 20 anos na igreja, 30 anos, 40, 10, 20, 5, 1, mas ainda não tem fé, ainda duvida, ainda fica com o coração cheio de questionamentos. Ainda fica aí, será que vamos perecer? Será que a tempestade vai prevalecer? Será que vamos superar esse desafio? Será que se eu falar para o monte sair daqui, ele vai para lá mesmo? Será? Depois de tudo que você já ouviu, quantas palavras de fé o nosso pastor já não pregou aqui, usando esses mesmos textos que estou usando hoje? Mas algumas pessoas simplesmente ainda assim não têm fé. Não tem fé. A pessoa não acredita, a pessoa não crê, a pessoa duvida, sei lá, se deixa dominar. Ela está preocupada em ser otimista, mas não está preocupada em ser crente de verdade. Está preocupado em ter um posicionamento otimista, mas não está preocupado em de fato ter fé. Alguém falou, estava fazendo uma pesquisa sobre otimismo e fé, e há algumas explicações para diferenciar uma coisa da outra. Otimismo é uma expectativa que pode ou não se realizar. Estou otimista em relação a alguma coisa. Fé não. Fé é a certeza daquilo que não se vê, a prova das coisas que não se veem, a convicção de coisas que a gente acredita que vai acontecer. Não é expectativa que pode ou não se realizar. Isso é otimismo. Quando eu estou otimista, eu estou na expectativa de que algo pode vir a dar certo. Mas quando eu estou crendo, eu tenho certeza que vai dar certo. Quem está entendendo a diferença, diga glória a Deus. Eu não posso, irmãos, entrar esse ano de 2023 apenas otimista. Temos que entrar esse ano com fé. Com fé. Fé de verdade. Fé de verdade. Só que ele está perguntando, por que sois tão medrosos? Por que estáis tão preocupados? Por que estáis ainda tão angustiados? Ai, pastor, que eu não sei como é que vai ser esse ano. Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? E cá entre nós, transportando essa palavra para os nossos dias, irmãos, é exatamente assim que acontece também nos nossos dias, porque muitos de nós, infelizmente, não têm fé. Não têm fé. E por que não têm fé? Vá comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 10. Por que não tem fé? Por quê? Era para ter fé. E por que não tem? Romanos, capítulo 10, versículo de número 16, diz assim. Romanos 10, 16. Por que não tem fé? Porque muitos de nós, nos nossos dias, não estamos tendo a fé em Deus conforme Jesus requer de mim e de você, conforme nós precisamos ter. Vai lembrar que essa fé gera confiança, essa fé gera esperança em Deus, essa fé gera bom ânimo, coisas que são fundamentais para a nossa caminhada. Romanos capítulo 10, 16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Porque infelizmente tem gente que simplesmente não crê na pregação, crê no jornal, crê no Kawaii, crê no TikTok, crê no Elo, crê no Facebook, crê no YouTube, mas não crê na pregação. Não crê na pregação, não crê numa palavra simples que sai da boca do pastor, não crê na pregação, não crê na nossa pregação. Senhor, quem creu em nossa pregação? É a pergunta que Isaías fez. Quem creu? Quem acreditou? Quem acreditou naquela palavra? Quem está crendo que esse ano vai ser o ano do fortalecimento? Quem está crendo que nesse ano nós seremos fortalecidos?
Quem está crendo que nós vamos viver o melhor de Deus esse ano, independente das lutas, independente da política, independente da sociedade, independente do que se apresente lá fora? Quem está crendo que coisas boas vão acontecer? Quem creu na nossa pregação? No versículo 17 vem a pergunta, que não quero calar. A pergunta não, a afirmação, a resposta. De modo que a fé vem do quê? Do ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Diga comigo, a fé vem do ouvir. Agora, irmãos, como eu disse, tem um monte de gente que ouve. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, eu chamo de mecanismo, né? Talvez a palavra correta não seja mecanismo, mas vou usar mecanismo. Paulo fala de um mecanismo que gera fé. Qual é o mecanismo? Ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas tem gente que não só ouve, tem gente que até vê. Parece que ainda assim não é suficiente para a pessoa ter fé. Mas o interessante é que, como é que a gente vai vendo essa fé acontecer na minha vida, na sua vida? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O Kawai? Ouvir o quê? O jornal? Ouvir o quê? O cara do YouTube? Ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. A palavra de Cristo. Ouvir o quê? O profetinho lá que roda num pé só? Ouvir o quê? O cara da revelação? Não. Ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a pregação. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a Bíblia. E às vezes você ouve a Bíblia quando ela está aberta diante de você. Você abre a Bíblia para ler, você ouve a Bíblia. Você ouve Deus falar com você quando você começa a ler as Sagradas Escrituras. Mas tem gente que parece que, sei lá, não está ouvindo. E eu quero falar aqui de alguns mecanismos. Ouvir. Diga comigo, ouvir. Você está perguntando para esse canto lá, você está ouvindo? Ou você está só escutando? Ouvir é considerar, né? Ouvir é refletir. Ouvir é guardar onde? No coração guardei, né? A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem gente que só escuta, mas não ouve. Você fala, mas a pessoa não ouve. Então a pessoa está ali na igreja, sentada, olhando para a tua cara, com a camisa do Flamengo, mas não te ouve. Mas não te ouve. Não te escuta. Não está ali, irmão. Tem gente que é assim. Não está ouvindo, irmão. Mas tem aquele outro. Está ali. Presta atenção. Estou ouvindo. Deus está falando. Eu estou ouvindo aqui. O pastor está falando. Eu tenho fé em Deus. O pastor falou. Poxa, o pastor falou lá na igreja. Não vou nem fazer essa pergunta aqui para não constranger ninguém. A Nazaré não trabalha assim. Mas se fosse perguntar, o que é que o pastor Guilherme pregou domingo? Quem sabe aqui que o pastor pregou? O pastor pregou o que domingo? Qual foi a palavra que ele pregou? Qual foi o texto que ele leu? Engraçado que eu comecei a falar aqui, lembrei. O irmão Roldão relembrou na segunda-feira. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Olha lá, tem gente aí queimando os neurônios para lembrar. Jeremias 29:11, né? Porque os meus são de paz, né? E não de mal, para vos dar o fim de esperais. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós. Foi a palavra de domingo. O pastor foi descortinando essa palavra. Só que a gente parece que não ouve a palavra. O primeiro dia do ano foi essa palavra que nós ouvimos, irmãos. Primeiro dia do ano. Mas quem creu? Quem ouviu essa palavra? Aí fica lá, poxa, não sei. Poxa, tão difícil. Poxa, tá complicado. Olha aí como é que tá. O gás está aumentando, né? Gasolina não subir. Irmãos, eu sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz, não de mal. Poxa, mas está vendo como é que está a situação? Irmãos, parece que a pessoa foi para a igreja no domingo, mas na segunda-feira ela já está assim, pilhada, desesperada, pensando o que vai ser da vida. E por que isso acontece? Porque não está ouvindo. De fato, não está ouvindo. O segundo mecanismo que gera fé não é só ouvindo que a gente tem fé. Algumas outras questões vão trazendo fé também. Por exemplo, o orar, irmãos. Diga comigo, orar traz fé. Orar traz fé. Na segunda-feira, tanto o pastor falou, o Rodão bateu ali, depois entrou também, relembrou, e eu gravei isso para mim.
Irmãos, a gente ora às vezes pedindo uma coisa para Deus, e Deus não dá logo de cara, né? O pastor Guilherme falou isso. Mas a gente está ali e ora, aí a gente pede, Deus não dá, o que a gente faz? Desiste, não quer pedir mais. Só que a palavra fala o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Vai pedir a primeira vez, vai pedir a segunda vez, vai pedir a terceira vez. Só que durante esse processo algo vai acontecendo, irmãos. Deus vai trabalhando a minha e a sua fé. Deus vai trabalhando no nosso interior, Deus vai trabalhando na nossa mente, Deus vai trabalhando no nosso coração, nesse processo de pedir, nesse processo de orar. Deus vai gerando fé no nosso coração, Deus vai gerando convicção na nossa alma, Deus vai fazendo a gente de fato assumir que a gente quer viver aquilo que a gente está pedindo, porque quando a gente ora e depois não ora mais, na verdade a gente não queria o que estava orando, porque se a gente quisesse realmente aquilo que a gente estava orando, irmão, a gente ia continuar orando até acontecer. Mas a gente não entende esse processo, por isso que alguns simplesmente não têm fé. Pediu ontem, pede hoje. Pede hoje. Eu vou falar para vocês aqui do fundo do coração que quando eu coloquei meu pedido de oração ali, o que vinha na minha cabeça era: meu Deus, me dá um carro novo, quero um carro novo esse ano. Só que eu não escrevi isso, irmãos. Eu fui incrédulo. Mas eu vou continuar pedindo. Eu não vou escrever hoje, vou botar ali. Porque a gente às vezes duvida, irmãos. Às vezes a gente desacredita, sei lá, por alguma razão. A gente olha para as circunstâncias, não, porque está ventando, é porque isso, porque aquilo, irmãos. Simplesmente nós temos que ter. É por isso que eu estou pregando isso para vocês hoje. Como o pastor Guilherme fala, Deus primeiro fala com a gente, para depois a gente poder passar para quem está nos ouvindo. A segunda coisa que eu disse aqui, orar. Fala para essa pessoa do seu lado, vê se você ora, viu? Vê orar na segunda-feira, o pastor está chamando, meu Deus. Segunda-feira foi bênção, teve até salgadinho, mas não vem só por causa de salgadinho. Foi bênção. Vem orar, dobre o teu joelho, fala com Deus, coloca a tua vida diante do Senhor. Uma terceira coisa que gera fé, ouvir a palavra de Cristo, orar, obedecer princípios. Obedecer princípios gera fé. Porque o que acontece enquanto nós estamos obedecendo princípios, vai fortalecendo a nossa fé. Um princípio, o dízimo é um princípio. Tem gente que ataca o dízimo de à toa até a direita, que dízimo é do Antigo Testamento, que dízimo é isso, dízimo é lei de Moisés, dízimo existe desde antes de lei de Moisés, irmãos, existia dízimo. Abraão era dizimista, Jacó era dizimista, José, de certa forma, deu dízimo e mais alguma coisa lá no Egito, quando ele declarou a lei do quinto. Só que aí as pessoas vão nessas noias e esquecem que dízimo é um princípio. Enquanto você obedece princípios, você vai tendo fé, a sua fé vai aumentando. Isso vai gerando fé. Estou obedecendo um princípio, sou dizimista. Estou obedecendo um princípio, vou fazer oferta de primícias. Estou obedecendo princípios, vou contribuir. Estou obedecendo princípios, vou no culto de quarta, de domingo. Estou obedecendo princípios, vou me candidatar para fazer alguma coisa. Não, irmãos, estou obedecendo princípios. E à medida que vamos obedecendo esses princípios, Deus vai agindo, Deus vai gerando fé, irmãos. E a gente vai entrando numa condição interessante. Qual é a condição que a gente entra? Não apenas de ser otimista, até porque, irmão, se a gente tiver fé em Deus, automaticamente também seremos otimistas. Não é possível alguém ter fé em Deus e ser pessimista. Pode-se dizer que ter fé em Deus, ser otimista para quem tem fé em Deus é nada demais. É normal. Se eu tenho fé em Deus, automaticamente vou ser otimista. E o que vai acontecer com isso? Vá comigo aqui, por favor. Em 2 Coríntios, nós não fomos chamados a andar. 2 Coríntios capítulo 5, antes de eu finalizar. Quero ler mais essas duas passagens. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo vai falar algo aqui. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente se dispõe a ouvir o que ele disse, tende fé em Deus. Foi Jesus quem disse isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos pela e não fomos chamados para andar por aquilo que está diante dos nossos olhos.
Fomos chamados para andar pela fé. Andamos por fé. Não é por otimismo, não é por pessimismo. Andamos por fé. Andamos por aquilo que cremos, andamos por aquilo que acreditamos, andamos por aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer na nossa vida. Andamos por fé. Diga comigo, andamos por fé. Andamos por fé, irmãos. Andamos pelo que cremos, pelo que acreditamos, por aquilo que Deus gera no nosso coração, enquanto estamos ouvindo a palavra, enquanto estamos orando, enquanto estamos obedecendo princípios. Isso vai gerando fé, e a gente deixa a vista de lado e anda de fato pela fé, como Deus quer que a gente venha a andar. E o resumo de tudo, como essa história termina, a gente vivendo isso aqui, Hebreus capítulo 10, eu vou concluir aqui essa palavra. Aos Hebreus capítulo 10, que é o cerne, que é a cereja do bolo. Jesus falou: tende fé em Deus. E por que temos que ter fé em Deus? Por que temos que andar por fé e não por vista? Sabe por quê? Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo pela fé viverá. Ou o justo da sua fé viverá. Irmãos, isso não é difícil para quem entende a importância de ter fé em quem? Em Deus. E de se alimentar daquilo que vai gerar fé no seu coração, que é ouvir a palavra, que é orar, que é obedecer princípios. Deus tem nos chamado, irmãos, não para termos um posicionamento otimista, mas para termos um posicionamento de fé. E quem está disposto a viver esse ano, andar nesse ano, num posicionamento de fé de verdade, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo bem forte. Ele te chama nessa noite, nesse dia, para você viver de fé em fé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Nós vamos orar, pastor José. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Deus tem me chamado, Deus tem te chamado para viver por fé, não por vista. Muita gente está aí preocupada em ser otimista, quando na verdade o chamado de Deus para nós é que nós venhamos viver de fé, porque é pela fé que nós vamos viver o impossível de Deus, é pela fé que nós vamos viver os milagres de Deus para nós nesse ano de 2023, é pela fé que nós vamos ser fortalecidos, edificados, é pela fé que nós seremos confiáveis, é pela fé que nós vamos ter esperança, é pela fé que nós vamos ter bom ânimo, é pela fé que nós vamos ter disposição para viver o que Deus tem preparado para nós, é pela fé que nós vamos prosseguir, é pela fé que nós vamos avançar, é pela fé que nós vamos conquistar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, é pela fé que vamos alcançar milagres, é pela fé que vamos viver as conquistas, é pela fé que vamos passar do outro lado, em nome de Jesus.